Alô Portugal, alô Brasil, bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa. E não podia estar mais bem acompanhado do que pelo meu amiguinho Shipper. Olá, senhor Shipper. Hoje você vem impecável Cada como dia sempre. Tu estás me surpreendendo. Eu gostei desse colarzinho. Hã? Posso dar uma festinha? Não, sai fora. Tá sempre querendo me tocar. Sai daqui, tchê. Dá um oi à gurizada. Saber E se a aí, gurizada tá bem. como é que vocês estão desse lado aí? Porque aqui não está tudo bem, como diz nosso amigo que Garrucha, aqui do Impulse Room Studios. Espero que esteja tudo bem do vosso lado. Connosco vocês já sabem. Está sempre tudo bem. E então o que é que nós vamos ter para hoje, senhor Shipper? O que é que você tem para hoje? Hoje, assim, ó, é um assunto que eu acho, pra mim, eu estudei a vida toda e eu gosto de falar muito sobre isso. Posso tentar adivinhar? Pode. Culinária. Pode ser também, mas não é. Não? Hoje não é. Deixa-me pensar. Música. Podia ser também, mas não é. Teatro. Gosto muito, mas não é ainda. Então será sobre educação financeira. Eu acho que estamos quentes. Uau! Sim! Hoje o nosso papo é educação financeira. Por quê? Porque muita gente aí desse lado não tá ligado no que tá acontecendo. E principalmente na nossa área também. A área do empreendedorismo, né? Não sabe o que fazer com dinheiro. E para isso a gente trouxe quem? Quem, Bernardo? O nosso amigo Jorge Ribeiro. Ele é gestor, é ex-bancário e abriu agora uma empresa de consultoria. Agora não sei se é recente, se é um projeto que ele já tem, mas ele já nos vai contar de consultoria de empresas e nós vamos conhecer um bocadinho da história dele e aqui aprender a gerir o nosso financeiro. Érico, o som está tudo bem, está tudo operacional, então vamos dar as boas-vindas. Jorge, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Seja obrigado eu pelo convite e estarmos aqui um pouco na conversa. Vamos lá começar já de uma forma bem dinâmica. Poupar dinheiro ou investir dinheiro? Eu diria ambas. Ambas. Isso tem a ver com prazo. Ok. Ou seja, tu tens que ter poupança e se quiseres investir tens que ter uma perspectiva um pouco diferente. Ou seja, investimento requer tempo, na minha opinião. Tudo o que eu vou dizer aqui é apenas a minha opinião, sim, porque nós somos todos diferentes. São visões. São visões. E cada pessoa tem os seus projetos, a sua poupança. Uns podem ter mais, outros podem ter menos. Eu faço parte dos segundos que tu falaste. dos que podem ter menos. Mas aí, por exemplo, não é? Tu podes ter uma parte que possas vir a necessitar. Eu acho que há sempre uma verba, costumam dizer para 6 meses, 1 ano, para poder acontecer alguma coisa que nós devemos ter, poupar, vamos dizer assim, ter ali à mão disponível. Outra parte, consoante o timing de vida, os nossos projetos, a nossa situação familiar, podemos pôr a mais longo prazo e aí entram outras perspectivas de investimento. Tu falaste agora da poupança. Meu caso, aí me corrige se eu estou errado. Eu fiz um fundo emergencial, que eu tenho liquidez imediata, até para quem não entende liquidez imediata, é conseguir retirar o dinheiro rápido, agora, amanhã, se eu preciso. Essa construção me foi ensinada, e eu continuo ter 6 meses ou 1 ano para frente, que foi mais ou menos o que tu falaste, e a partir de um salário que te mantenha, caso aconteça alguma coisa, um acidente de trabalho, fiquei desempregado, então, ter de 6 meses a 1 ano para frente, né? E o que tiver excedendo isso, e eu sei que com a realidade atual hoje é difícil ter uma economia de 6 meses, mas excedendo isso é o dinheiro que a gente consegue investir. Isso é certo? Ou é um dos caminhos? Ou é um dos caminhos. Eu digo que o raciocínio está correto. Ou seja, nós podemos ter um imprevisto na vida, seja individual ou familiar. Nós temos a nossa estrutura montada e temos que dar, no fundo, resposta a isso. E eventualidades acontecem, não é? Uma doença, uma baixa prolongada no trabalho, apesar de estar, de certa maneira, coberta pelo sistema que existe em Portugal, não faço ideia, no Brasil tem também. É parecido, pronto, mas não deixa de baixar os rendimentos que entram, vamos dizer assim. Portanto, ter ali o chamado pé de meia, cá em Portugal, com, vamos dizer, liquidez. De onde será que vem essa expressão? Pé de meia? Pé de meia. Acho que é por guardarem o dinheiro nas meias. Nas meias, eu acho que no Brasil era assim também. Deve ser. A gente herdou de vocês. Acho que a gente herdou de vocês, porque pé de meia. Eu acho que é por aí.
Hoje em dia, lá está, com as taxas de juros na Europa, tivemos uns anos de muito baixa taxa de juros e o que aconteceu foi muitas pessoas deixavam até o dinheiro na conta à ordem, ou seja, aí havia disponibilidade imediata, mas, por exemplo, os depósitos a prazo, que os bancos em Portugal também fazem, no Brasil acho que é a Forro, não é? Acho que é como é que se chama vocês a porem o dinheiro de lado? Nós chamamos cá de depósito a prazo, que é fazes ao banco uma colocação do dinheiro. Chamamos de poupança. Poupança, pronto, poupança. Ok. Capaz de ter um outro nome, mas... Sim, mas poupança também se usa cá em Portugal. Deixa o dinheiro lá e vai rendendo de acordo com o juro da taxa da Selic, Sim, que é mais ou menos. 0, tipo... É quase irrisório. Vai Pelo render menos cá. centavos. Só se ganha na Euro Milhões ou se ganha na Mega Sena no Brasil. Eu Não, acho mas que nem na assim. Selic, vocês agora estão com 10 e tal, não é? Sim, sim. Ou seja, Já tivemos mais. Tivemos já 13, sim. tivemos 20. E investir em obrigações do Benfica, o que é que tu dizes sobre isso? Acho que não é o momento. que eu vi isso a sair ontem na televisão e pensei, É vou verdade, apanhar o Jorge, é vamos verdade. falar logo sobre isso. Jorge, ele está a matar aqui dois assuntos. Eu, além de pós-graduação em mercados financeiros, tenho uma pós-graduação em gestão de futebol profissional. ok. E sou doente do Benfica. Então. Então ele está aqui Bom, acho Tá, que agora tá. as ações estão em baixa, é momento de comprar. Para quando tiver Não, em mas alta... não é tem- ações, é Não, ele está a obrigações. falar obrigações. obrigações é o quê? É dívida. ok. Ou seja, as empresas, isto é daqueles conceitos básicos que toda a gente devia saber, que é ações e obrigações. Obrigações é dívida que as empresas emitem para fazer as suas para ir buscar o dinheiro, seja a quem for. Podem ir a institucionais, podem ir ao retalho, que é este o caso, ou seja, vão às pessoas normais através dos bancos, e no fundo vão-se financiar. Com taxas de juros totalmente diferentes dos depósitos a prazo. Para teres uma noção, por exemplo, agora em Portugal, os bancos estão a fazer depósitos a prazo a 6 meses ou 1 ano, à volta de 1,5, 2, se for mais dinheiro, 2 e pouco. Agora entendi. Os depósitos a prazo no Brasil são os CDBs. CDBs. Pronto. É quase CBDs, mas um bocadinho diferente. CDBs. CD. Estas obrigações são emitidas por empresas normalmente cotadas, vamos pôr assim, que é porque precisam de ter as contas públicas, ou seja, há um prospecto, há uma validação da própria entidade reguladora, no caso a CMVM aqui em Portugal. Tem sido atrativo, porque, por exemplo, esta emissão da Benfica SAD, vamos pôr assim, não é do clube, é da SAD, vem com uma taxa de juros de 5,10. Ou seja, dá cerca de 3,5 líquido a comparar com os depósitos que nós estávamos a falar. Mas lá está, já é outro perfil. Vamos lá pôr assim, líquido, como funciona isso? Vamos pôr. Tem que Para as pagar pessoas- um imposto de rendimento. Exato. Espera, mas nós vamos partir do princípio que quem nos esteja a ver, ou vamos partir do princípio que eu não entendo nada do assunto. E o mínimo do valor investido são 2.500 euros para fazer, para entrar Subscrição. a subscrição das obrigações. Eu entro, vamos dizer, para ser um número mais redondo, com 10.000 euros. Ao final de quanto tempo é que eu vou ter a taxa de juros desse valor e quanto é que vai ser? Ou seja, o emitente, que neste caso é a Benfica SAD, lança a emissão, neste caso é a 3 anos, com juros semestrais. Ok? E a taxa de juro desta emissão é 5,10. Ok? Bruto. Depois vais ter que ir ao teu banco, vamos dizer assim, para fazeres uma oferta. O banco tem-te a oferta e tu tens que dar a tua compra, colocares o valor. O que tu estás-me a querer perguntar, salvo erro, é o comissionamento que há à volta disto. Exatamente. Mas pronto, aí já depende de cada instituição bancária onde tu vais fazer isso. Que eu ia fazer aqui a conta. Ia-te pôr 10.000 Sim. e ia fazer mais o valor que tu me fosses dizer. Ele dá o Pronto. valor semestral. Dá os juros semestrais. Dá. Mas se tu quiseres fazer a conta só dos juros, é muito fácil. Faz os 10.000 a 5,1, não é? E dá-te a taxa bruta anual. Depois tiras 28%, que é Do aquilo imposto sobre os rendimentos, e dá-te a taxa líquida sobre os juros. Ok? Então Ou dá seja, 510 euros. Exatamente, bruto. 510. Bruto. Bruto. Depois Tiras vai dar 350. Tira 23% desse 510. 28. 28%.
De Está 510. de cerca de 3,5. É. Se fores a ver, 350, por aí. 367 euros com Ano. 10 mil euros. Ano, não é? Depois recebes isso de 6 em 6 meses, ou seja, recebes metade disso de cada 6 meses. Só que depois o que é que existe? Tu vais dar a ordem, não é? E o banco tira-te uma comissãozinha. Se não tiveres mais nada, lá nessa conta, se não tiveres mais títulos, o banco vai-te tirar mais uma comissão de guarda de títulos, 3 em 3 meses. Mas aí já depende de cada banco, ou seja, não tem propriamente a ver com a emissão em si. Entendes? Porque, no fundo, quem está a pagar o juro é a Benfica SAD, neste caso. Mas aí valeria a pena meter lá 100 mil euros. Porque para dar, porra, também dá assim uma... Aí está, lá está, depende do nível de poupança, depende do objetivo. Estas obrigações também são cotadas, ou seja, tu tens um mercado secundário onde há transação deste género de produtos. Às vezes até podes, lá está, se for por um período mais curto, isto são 3 anos, como eu disse, a maior parte das pessoas que fazem este género de produto leva até ao fim, ou seja, até à maturidade. No fundo faz em termos mais técnicos, faz uma subscrição e um reembolso no final, ou seja, elas são emitidas a 100 e no final recebe 100, entretanto recebeu de 6 em 6 meses o respectivo juro. No fundo, uma situação muito pacífica. Risco zero. Não, risco. Não, sempre há risco. Tens o caso, imagina, da Benfica SAD, não é? Tipo, há um prospecto. Se tu fores a ver agora o prospecto desta emissão, tem 100 e tal páginas, onde estão lá fatores de risco, as pessoas normalmente não leem, lá está, vão no impulso do coração e da taxa de juro. Eu não quero defender aqui o Benfica ou não, mas, por exemplo, para teres uma percepção, neste momento o Benfica deve ter, a Benfica SAD, atenção, estamos sempre a falar, não do clube, mas da SAD, onde está o futebol. O Benfica deve ter à volta de 190 milhões de euros de dívida, ok? E a grande parte, para aí 140 milhões, são de obrigações. Ou seja, mais de 2/3 da dívida está no mercado obrigacionista. Pode-se dizer, mas isso é assim porque há procura, mas nós não sabemos se esta procura é contínua. O que tem acontecido até agora é o Benfica ter-se portado sempre bem, tem reembolsado sempre, mesmo que seja com o que se chama o revolving da dívida, que é, tu vais pagar uma em julho, que é o que vai acontecer agora, em julho deste ano acabavam umas obrigações, e um pouco antes, estamos em abril, emites... Novas obrigações. Pronto, então isto é, para a empresa em si, é um ato contínuo, não é? Ou seja, fazes um reembolso, mas estás a reembolsar com novas obrigações. Entendes? Ou seja, pode haver sempre um problema, por alguma razão, no mercado, que as pessoas possam... Imagina, um processo judicial, não é? Porque, por exemplo, uma empresa como a Benfica SAD, e estamos aqui a focar na Benfica SAD, mas podia ser outro género de empresa qualquer, está no mercado do desporto, do entretenimento, não é? O Covid, nós viemos do Covid, afetou imenso o negócio. Sem dúvida. Pronto. Imagina outra situação, um processo qualquer, como a Benfica SAD tem em tribunal alguns a decorrer, que afete a imagem ou a parte desportiva da Benfica, por exemplo, poderia ter consequências financeiras graves. 2 anos fora da Champions... Tem consequências também. Financeiras graves. Se tu só tens praticamente uma fonte de financiamento, não é verdade, mas a gente viu que é mais de 2/3, pode ter consequências. Ou seja, quando me falam risco zero, eu percebo. Porque até agora nunca falhou. Sim, mas a maior parte das pessoas faz esse... Porque as coisas não falham. Acho que nesse caso, todo investimento, obviamente, tem um risco baixo, quase zero, mas não existe investimento com risco zero. Não. Se alguém te prometer um investimento com risco zero... Foge. Foge. Exato. Então se a taxa de juros for elevada... Tipo, sei lá, a taxa de juros a 20%. Isso. Opa, é um contrato de risco. Até a vida é um contrato de risco. Sim. Sim. Mas depende. Porque, por exemplo, nós Mas no caso do Benfica, acho que é moderado. Não é um risco muito alto. É moderado. Sim, eu diria que sim. Está dentro do risco normal. Eu posso-vos dizer que tenho. Ok? Não quero dizer que seja bom ou mau. Encaixa-se no meu perfil. Eu sigo as contas.
sei que posso vender, sei que imagina vocês agora, se pensarem, o que é que vai acontecer às taxas de juros nos próximos anos na Europa? Sabem? Para mim, teria que aumentar. Mas A tendência vai ser baixar. vai ser baixar. Ok? Já está descontado. Nós, por exemplo, isso insere-se noutro género, por exemplo, quem analisa ou quem está para fazer crédito à habitação ou outro tipo de crédito. Fala-se muito agora das taxas fixas ou da taxa variável. Não é? Eu diria, com os dados que temos hoje, estar a fixar taxa não faz muito sentido se for a muito curto prazo. Okay? Nós temos os futuros da Euribor, que é a taxa, no fundo, base do crédito à habitação, para 2026 estão a 2,6, 2,5, ou seja, estão muito abaixo do atual. E os bancos sabem isso, né? Mas as pessoas normalmente não sabem. Isso é informação pública, mas as pessoas não vão à procura. Lá está, vão desinformadas fazer negócio. Portanto, se as taxas de juro baixarem, o normal é que umas obrigações que tenham, por exemplo, uma taxa de juros de 5 ou de 5,10 ou de 6 valorizem. Porquê? Porque as próximas, imagina que o Benfica emite, estamos a falar do Benfica, novas obrigações para o ano. Vai ser tipo a 4. Vai ser a 4,5 ou uma coisa assim. Aliás, se vocês não estão a par, mas as últimas que emitiu, salvo erro, foi a 5,60 ou 5,70, não tenho precisão, mas foi já mais alto do que estas. Porquê? Porque há esta tendência do indexante ir baixar e logo se baixa, as empresas também ajustam o valor a pagar. É automático. Sim. Seja o Benfica, seja a EDP, ou uma empresa qualquer que emita obrigações. E qual é a diferença entre obrigações e... as obrigações é a dívida. As ações é parte da empresa. É capital. Ok. Ou seja, tu quando compras uma ação, estás a ser acionista. Ou seja, és parte sócio da empresa, não é? Mas não pode comprar ação de uma empresa, Bernardo, chegar lá, por exemplo, comprar uma ação do Continente. Ou chegar lá no mercado... Sonai. Comprei uma ação do Sonai, não vai chegar lá e dizer, eu sou dono disso aqui e vou levar o que eu quero, não. Era bom que assim fosse. Comprava já. Não é assim. Entrava já aqui. Eu sou dono disso aqui. Não é. Até porque é engraçado isto... aconteceu, por exemplo, com o BCP, se calhar o Bernardo estava cá, havia muito esta brincadeira de as ações do BCP chegaram a valer muitos poucos cêntimos, décimas de cêntimos. E estamos a falar de um banco grande de Portugal. E as pessoas olham muito para o valor unitário da cotação. Sim. Isso não quer dizer nada. Porquê? Porque se tu tiveres milhões de ações emitidas, não é? É esse, no fundo, o que chamamos a capitalização ou o valor da empresa, é isso que interessa. Não é? Nos Estados Unidos há um pouco a cultura do... Até porque as empresas valorizam, vamos dizer, mais rápido, dos valores grandes das empresas acima dos 100 euros e por aí fora, muito mais valor. Aqui em Portugal, eu sinto cor... Atualmente acho que não há nenhuma acima dos 20 euros. Por unidade, vamos dizer assim. Sim. Mas isso não interessa nada. Pois, porque por unidade, qual é a percentagem da empresa que tu estás a adquirir? Depende. É muito tem pouco. Tem que 0,00000. Sim. Depende do volume que tu comprares, não é? Mas uma pessoa normal, sim, é muito pouco. Pois. Agora, uma dúvida particular. Eu querendo investir aqui, o meu perfil é de um investidor conservador. Não me arrisco muito. Já comprei alguma ação, já fiz um pouquinho de day trade e tal, que é muito arriscado. Né? É muito arriscado, mas é pouco tempo. Exato. Ou seja, diminuis o risco. Sim, tu consegue, sabendo trabalhar ali, tu consegue... Com experiência exato. E tendo um histórico, se calhar... Estudando. Tem que estudar, tudo precisa de estudo. Hoje, eu em Portugal, se eu quiser começar a investir, qual seria o primeiro caminho, o primeiro passo que tu me aconselharia? Eu não sei se aqui tem fundos imobiliários. Tem. Ok. Porque eu não entendo, realmente eu não entendo nada do mercado aqui. Até lembra que a gente conversava? Lembro. E foi a conversa que a gente teve na barbearia, acho até. Dos investimentos aqui, que eu não conhecia nada, assim. Nada do... É assim, eu diria, o melhor era ler um pouco.
Isso seja aqui, seja no Brasil, mudam os nomes, mas o mercado é muito similar. O que nós falamos aqui, se formos a ver, os conceitos básicos de depois tudo o que gera à volta dos mercados financeiros é, claro, o dinheiro, mas depois é a obrigação e a ação. Porque depois tudo o resto vai mais ou menos deste conceito que é dívida e capital. Ok? Se tu me dizes que tens um perfil conservador, não é? Imagina que vais aplicar 50 mil euros, vamos pôr assim. Lá está, vamos voltar à conversa de há pouco. 6 meses, 1 ano, no depósito a prazo. Seja ele com que taxa for, depende da altura, mas para ficares ali com o pé de meia. Vá. Depois, podes colocar em obrigações, que é o perfil de risco seguinte. Podes colocar, por exemplo, se achares que... Porque o fundo já varia, ou seja... Um fundo imobiliário vai valorizar quando sobem as rendas e os imóveis, vai desvalorizar se houver uma crise nesse setor. Não é? Agora, neste momento, era uma boa altura para investir em fundos imobiliários? Já foi melhor. Já foi melhor. Não é? No Brasil é muito forte, eu tenho algumas. Mas no Brasil, lá está. Isto tem tudo a ver com a Selic, vamos pôr assim, e a inflação. Sim. É que depois fazem com que o crescimento económico aqui em Portugal, o que nós estávamos a falar, ou na Europa, tem muito a ver com a estratégia que nós, BCE, vamos nos dizer, nos guia de inflação de 2%. Não é? O objetivo é esse. Ora, nós agora tivemos inflação mais alta, não é? Tiveram que subir rapidamente as taxas. Agora vamos ter o processo inverso, se Deus quiser, que é sinal que a economia está melhor. E isso vai influenciar tudo o que é a área financeira, não é? Porque lá está, os bancos o ano passado, por exemplo, em Portugal, toda a gente falou disto, tiveram imensos lucros. Porquê? Porque tinham taxas a 4,5% do BCE e faziam, por exemplo, na poupança nacional, havia depósitos a prazo a 1,5%, 2%. Então a margem financeira entre uma coisa e a outra foi uma enormidade. Como hoje em dia cada vez há menos bancos, vamos pôr assim, há menos concorrência, era interessante para todos pagarem pouco para terem todos margem, e não esquecer que a gente vem de um período onde a banca sofreu anos e anos de crise, não é? Então aproveitaram e vieram estes lucros fora do contexto. Este ano, provavelmente ainda, até as taxas baixarem, provavelmente vai acontecer parecido. Não diria igual, mas parecido. Mas depende do enquadramento, que era o que eu queria dizer. Ou seja, no Brasil a percepção, ou qualquer país emergente onde as taxas de juros sejam maiores, a percepção vai ser essa. Nós em Portugal também vivemos isso. Quando tínhamos o escudo, não é? O escudo também tinha muito mais oscilações e a inflação também tinha muito mais oscilações, não é? Hoje a dificuldade é precisamente essa, que é, nós recebemos o nosso salário, a poupança é difícil de constituir, se não for por herança ou algum negócio fora da caixa. Fora da caixa. Eu não sei como é que funciona aqui no Brasil, herança não tem mais, acabou. Porque aí cai o imposto em cima, não é? Se me quiseres não tem imposto. Se me quiseres tratar como então... um filho, tu podes. Não, eu digo que as pessoas não têm mais dinheiro. O que achas de nós fazermos um testamento um ao outro em direto aqui para os fora da caixa? Eu posso te matar. Pronto. Só que depois ias dizer, porra, matei-o só por tão pouco. Matei-o por tão pouco. Não deu para a bala. Não, exato, não deu. Não, mas... porra, ainda dava. Não te preocupes, que para isso ainda dava. Mas não, tu estavas a dizer que no Brasil heranças não havia muito e eu perguntei se tu querias que eu fosse um filho. No Brasil, hoje em dia, não, são poucas pessoas ricas ainda no Brasil que têm herança.
São poucas pessoas, não é quantas? São poucas, são. Para a perto dimensão. da dimensão é pouquíssimas. Claro. Mas é que se for 1% é o tamanho de Portugal. Ok, deve ser talvez só 1%. Não, mas tem a ver com a percepção da. Eu vou da pesquisar aqui. Ninguém mais no tu vais Brasil fazer é uma rico pesquisa. a ponto de deixar Percentagem herança pra de alguém. população rica no Brasil. Que Vais ficar tem- surpreendido. É, de certeza. Ninguém tem muito dinheiro para deixar de herança. Aliás, tu podes ver que há muitos brasileiros ricos a vir para cá. Ah, não, mas aí é outra coisa. Olha tu, por pois. exemplo. Tem vários. Depois eu me confundir com o fugitivo. Vou já dar aqui o cartãozinho. Não, mas há de certeza muito. Em percentagem É pode não 1%. ser. É 1%. Pois, mas 1%, É. 1% da população. E no ano passado. Quantas pessoas são milionárias? 1%. Olha E que quantos impecável. habitantes há no Brasil? Então, Só no meu estado. Bilhões. se calhar são mais do que a população Não, portuguesa. Só no meu estado são 12 milhões. Pois. Só no meu estado. Não, Para você ter no- uma ideia do que isso significa, o número corresponde à ocupação de um Maracanã e meio, um dos maiores estádios de futebol. Em 2001 havia 293 mil milionários no Brasil. Porra, não são muitos. Mas eu falei, não, o Brasil não tem mais. Já acabou E as sendo que um heranças. milhão lá O que corresponde a 200 mil euros cá, é sinal que não há mesmo muita gente É. rica. Não, mas depende. Ali pareceu-me que estava em dólares. Não, Ah, pareceu-me. Ah, então- se é dólares é diferente. Pareceu-me. Dólares. Mas estavas a dizer, Jorge, já lhe entregavas um cartão porque hoje o teu trabalho em que é que assenta? Que é para nós percebermos aqui. Não, eu estava a brincar com. Faz com- gestão de fortunas. Ou seja, eu faço assessoria a negócios, vamos pôr assim. Até porque epá, em Portugal e no mundo, e eu acho que isso também é um problema que temos, que é o tema consultor financeiro é muito complicado face à regulação. Porquê? Porque epá, isto é como aos bancos. Os bancos, a gente pode criticar muito os bancos, mas os bancos são estruturas muito pesadas, muito validadas por várias entidades. E hoje temos cada vez mais concorrência de outro género de empresas, muitas vezes sediadas em países mais fáceis e com menos regulação. Tipo Tahiti. Pá, pode ser o que quiser, Chipres, Maltas, Singapuras. Hoje em dia é tal coisa. Os países também fazem concorrência uns aos outros. Sim. Não é? Seja pela fiscalidade, seja pelas suas regras. E as empresas, para crescerem, lá está a concorrência, andam sempre à procura desses buracos para verem onde é que ficam melhor sediadas. Eu há pouco estava para brincar ali com o tema dos brasileiros ricos, porque muitos brasileiros ricos podem estar fora do Brasil. Sim. Como Pois, portugueses essa ricos questão. podem estar fora do Brasil. De Portugal. De Portugal, sim, desculpem. Porque foram à procura de melhores condições a nível fiscal, provavelmente, ou de habitação, Não, ou de segurança. Ou seja, há muitos temas que nos levam, sendo brasileiro ou português, a escolher outros sítios. Não é? Sim. O Chipre veio para cá, não sei porque é que foi, mas houve um tema que que o foi, fez vir para Chipre? cá. Não, é muita coisa. Não, sei que não, porque eu Tu vi. fizeste uma viagem, gostaste Gostei do lugar, ambiente, resolvi gostaste ficar. das pessoas. Sim, Por se calhar. exemplo, o B. Não, mas tipo, como vos disse, lidei com vários brasileiros que vieram trabalhar para aqui, por exemplo, na área dos IT. Porquê? Porque Portugal, os nossos, vamos dizer, engenheiros informáticos foram para fora. À procura de quê? Melhores salários, melhor vida. E o que é que aconteceu? Houve um buraco nas empresas portuguesas que tinha que ser tapado. Melhor, no fundo, que ir buscar ao Brasil não há, porque a língua é a mesma. Sim, Havia oferta sim. e os salários eram compatíveis, até para os brasileiros eram muito atrativos. Até porque aqui, o poder de compra é maior. É maior. Tu achas que comparando, no fundo, No Brasil, é maior? assim, o poder de compra aqui em Portugal é maior. Eu consigo... Claro, não é todo mundo que ganha 1.500 euros, mas com 1.500 euros tu já consegue adquirir alguma coisa se tu for bem organizado. É pouco, mas para muita gente 1.500 euros é muito. Lá está, depende do contexto. Se a gente tiver Exato. esta conversa, lá está, entre um francês e um português,
a conversa já não vai ser Exato. essa, não é? Porque Ou seja, para o francês é pouco. É um troco. Ou seja, depende. E daí que foram ao mercado brasileiro. Sim. Percebes? Ou seja, às vezes é a tal oportunidade que tu tens que procurar onde é que se ajusta. Eu acho que eu devia ser francês. Francês, alemão, ou seja, nos países Quer dizer, nórdicos eu da tenho Europa. só o nome alemão, o dinheiro eu não tenho. Nós, se formos a ver, por exemplo, Portugal está a ter um ajuste mesmo nos salários como não se via há muitos anos. Porra, mas ainda assim É pouco, mas repara, em percentagem, nós Nós não vivemos. podemos ter salários de 3 dígitos com contas, com rendas mensais a começar nos 4. Pronto, isso está tudo correto, mas se fores a ver em percentagem, tiveste anos e anos e anos, desde a nossa juventude, vamos dizer assim, até há poucos anos, onde o salário mínimo subia muito pouco. Percebes? E as condições não mudaram assim tanto. Foi muito curioso, por exemplo, agora nas eleições de que saímos, não é? Houve a mensagem, e também com alguma substância, de que Portugal tinha um superávit do ano passado. E falava-se dos 3 mil milhões de euros de superávit. E passa-se essa mensagem, porque é uma mensagem, vamos dizer, com algum peso político. Sim. E é melhor ter superávit do que déficit, não é? Sim. Mas não vamos esquecer que Portugal estava, eu não tenho agora os dados, mas devem andar acima dos 270 mil milhões de euros de dívida. Ou seja, cada português tem um pacotezinho de 20 e tal mil euros de dívida em média. Ou seja, passa-se uma mensagem que o ano foi bom, mas não podemos esquecer Dos pacotinhos de dívida. Pois. E isso Que não é 20 interessante. mil euros no ano, imagina. Não é no ano. Ou seja, se nós formos a dividir a dívida toda pública por cada português, não é? Claro que há pessoas que não têm dívida, mas há outros que têm muito mais dívida. Sim. Não estamos a falar em média. Uhum. Estamos a falar de cerca de 25 mil euros de Imagina. cada português de dívida. É um tema que não interessa. Não é? E é preciso, lá está, se nós conseguirmos, como o Benfica, que estávamos a falar há bocado, repor sempre a dívida. Vender as obrigações da... Aqui chama-se dívida pública, não é? As emissões de dívida pública. É, no Brasil tem isso, eu posso comprar. Vocês usam isso como um instrumento seguro Sim. e com bom rendimento. Sim. Porque lá está, segue a Selic, Sim. não é? A Selic é o quê? É a nossa taxa de juro do BCE neste momento. Do É a Banco taxa Ce- do Banco Central do Banco Brasileiro, Central. que dá a indicação para tudo. Percebes? É isso que faz Por exemplo, depois o ajuste, enquanto aqui tu ouves. O Banco Central vai rever a taxa, não é? Sim. Pronto. Lá é a Lá é Selic. o Banco Central do Brasil. É, A taxa não. deles chama-se Selic. A nossa taxa. Mas aqui chama Selic também? Não. Aqui é o quê? Aqui é a taxa de juros. Ah, taxa de juros. não tem isso. propriamente Por nome. exemplo, lá se eu investir meu dinheiro, dependendo de onde eu investir, o banco vai me dizer assim, a investidora, a empresa que eu investi, vai me dizer assim, eu pago 103% da Selic. Ou seja, eles vão me pagar 3% o valor, de margem. no fundo. 3% de margem a mais, 103 sobre o valor. A Selic dá no fundo é como se fosse a base. Depois os bancos somam-lhe o spread, Aí que os é bancos comem tudo. a margem do negócio em si. Que os bancos no Brasil pagam mínimo possível. Os bancos tentam sempre Sim. pagar o mínimo, não é? Sim. Isso é... É para eles sobreviverem, né? Não é? Sim, porque é assim... eu diria que os bancos têm muita dificuldade em momentos de crise. Este período não foi deste ano, vamos dizer assim, não é o indicado para analisar a banca. Porque o que é que acontece, se formos a pensar? Os bancos recebem dinheiro, mas depois emprestam dinheiro. Mas o dinheiro que recebem está dependente do quê? Dos clientes. Sim. Que muitas vezes ou deixam o dinheiro todo na conta à ordem, e lá está sempre disponível, ou investem em depósitos a prazo, imagina, de 6 meses ou 1 ano, ou outros, não é? Fazem outro género de investimentos que às vezes nem estão no banco em si. Ou seja, se fores investir num fundo, está no banco guardado, mas é um fundo. Se forem obrigações, está no banco sob custódia, mas é as obrigações de uma outra entidade. Nas ações, a mesma coisa. E o que é que acontece? Depois emprestam dinheiro a quantos anos? Perder de vista, né? Imagina, um crédito pessoal, 3, 5 anos. Um crédito a uma empresa, não é? Se não for as típicas contas correntes de apoio de tesouraria, que normalmente são de
pouco prazo, vamos dizer assim, são 3, 5 anos. Se estiveres a falar de crédito de habitação, está a falar de 20, 30, 40 anos. Ou seja, tu tens recursos muito imediatos e tens crédito de médio e longo prazo. Qualquer evento que te leve a normalias, vamos dizer, vai-te quebrar o negócio. Sim. Isto aconteceu ainda há pouco, salvo erro, ano passado, com um banco americano que foi à falência. Sim, não é? é verdade. Pronto. É verdade. Porquê? Porque, no fundo, não tinha... não teve liquidez. Depois houve uns soundbites que começaram a alarmar empresas. No fundo, eram... Todo mundo tirou o dinheiro e o banco veio abaixo. Pois. E num cenário normal não aconteceria. Sim. Porquê? Porque não acontecia essa corrida, eles não teriam problemas de liquidez e o banco continuava a operar. Agora, é difícil... É que eu acho que hoje pode acontecer isso porque os bancos têm mais dinheiro emprestado do que investido. Investido não, do que recebido, vamos dizer assim. Então, por exemplo, vamos supor que tem um banco aqui em Portugal onde nós todos aqui somos os clientes do banco. Só que o banco que é o Banco X, ele empresta dinheiro para as pessoas, só que ele empresta o nosso dinheiro. Porque a gente investiu lá. Se nós todos inventarmos de tirar o dinheiro no mesmo dia, eu tirar a minha parte, ele já não vai ter dinheiro para pagar vocês. Hoje em dia nem há liquidez para isso. Ou seja, imagina. se formos todos ao mesmo dia... Aliás, basta ver, se tu for, hoje os bancos... Tem por limite. exemplo, cá em Portugal, já é raro o local onde tu tens dinheiro. É. E qualquer dia não há. E qualquer dia não há. Tens as máquinas e tal. Mas qual é a capacidade da máquina de pagar? Muito pouca. Exato. Ou seja, se tu quiseres levantar, imagina, 50 mil euros ou 40 mil... No Brasil tem que fazer um pedido antes para o banco. Está bem, mas repara que há uma corrida. Sim. Não é? O que é que acontece? O regulador bloqueia, as pessoas não têm acesso ao dinheiro. Exato. O nosso dinheiro todo é virtual. Mas vale ter o dinheiro debaixo do colchão. Sim. Epá, que isso não leva a rende. todos os problemas. É. Porque depois tu queres meter o dinheiro no sistema, porque vais precisar e aí vais ter muitas perguntas. Como é que apareceu o dinheiro? É. Ou seja, hoje em dia está muito complicado. Por isso é que Então como é que se deve ter dinheiro hoje em dia? Eu diria que tem que ser ainda dentro do sistema, não é? Esse é o normal. Suposto. Então, Tem que ser é o legal. normal, mas tu sabes que, por exemplo, as criptos, não é? Estão muito associadas a negócios ilícitos. Ou seja, porquê? Porque assim é uma maneira fácil de fugir ao sistema. Fugir ao sistema. Tanto que o sistema não está preparado, não é? Tu não tens... pronto, não tens regulação, não tens ainda... Agora está-se a criar um sistema tributário, porque também não existia. Ou seja, está tudo ainda... É uma coisa nova, não havia preparação para lidar com ela. Mas em breve vamos ter as moedas virtuais dos bancos centrais. Hoje, bem dizer, a moeda já é virtual. Eu lembro quando surgiu o Bitcoin. Eu trabalhava numa empresa, na área financeira de uma empresa, há muitos anos atrás, né? Sabemos. Eu lembro que era $1. E todo mundo comprou. 2011. Todo mundo comprou. Acho que foi antes. Eu saí dessa empresa em 2011. Tu compraste? Não, devia, né? Burro. Eu pensei, não vou investir $1. Todo mundo comprando Mas quanto é que valia esse dólar hoje? Não, quanto que vale Sim, exato. O que é um Bitcoin? Se tivesses comprado 10, hoje em dia já estavas bem. Só que isso não dá para se ver assim, Não. porque já terias vendido quando aquilo subiu um bocadinho. Exato. Isso. Mas, E porquê? Porque que ele já teria vendido? por medo do risco. Impaciência. Pois. O problema dos E investimentos pelo perfil normalmente é a impaciência. de investidor que ele... Não, porque €1 não lhe fazia diferença. $1 não lhe fazia diferença nenhuma. Mas se eu abrir a conta da minha corretora aqui, ó, eu tenho ação aqui. Muitas vezes as ações... Muitas vezes as ações é o tempo e nós estarmos a olhar para o que acontece hoje leva-nos a tomar decisões certas ou erradas que a gente só vai perceber mais à frente. Eu digo muitas vezes, imagina, eu sigo uma ação e para mim leio o relatório quando eles divulgam, imagina, os resultados anuais e digo assim, isto é bons resultados, boa perspectiva para o ano. Tu olhas para o mercado, cai 10%. E tu dizes,
não joga. Mas o que é que faz a subida e a descida das ações? A procura. Pronto, como em tudo, não é? As casas é a mesma coisa. Sim. Tu podes achar que a casa está barata ou está cara. Se não há procura, ou se há muita procura, o preço é que manda. Sim. Nas ações é a mesma coisa. Aliás, eu farto-me de Houve rir. uma ação que até fizeram um boicote, não foi? A uma empresa de jogos que era a Gameplay. Acho eu que toda a gente se reuniu, não sei se ouviste falar. Não, isso houve estás a falar de uma empresa americana que Sim. fizeram. Sim, foi depois. Lá está. Isso depois tem outros problemas. Que tem o problema da regulação. Hoje em dia, com a internet, no fundo, o que eles fizeram foi, acho que através do Reddit, acho que foi esse o caso, uma plataforma, começaram todos a combinar, atacar a mesma empresa e. Porque a empresa estava shortada. O que é shortada? Vocês sabem, não? Não. O mercado... Uma shortada para o Shipper deve ser uns calções de uma Bem menina. curto. Levei uma shortada, me jogou o short. Um shortinho. O short selling é, no fundo, um mecanismo que permite investir e apostando na queda das ações. Então tu tens muitos fundos que olham para ações e dizem, pá, isto tem tudo para cair. E começam, no fundo, aquilo é um mecanismo que tu pedes emprestado e depois devolves para cobrir a posição no fecho. E o que esses do Reddit viram foi que a empresa, já não me lembro se era a Gameplay, se era outra, já não me recordo, porque isto acontece algumas vezes, pensaram, bem, a gente junta aqui uma quantidade grande de dinheiro em pessoas, não é? E vamos começar, uma empresa que no fundo estava a caminho da falência porque o negócio em si não tinha viabilidade, e nós começamos a esticar o preço da cotação e os shorts vão se assustar, porque se sobe eles estão a perder, não é? E eles vão começar a ter que fechar as posições deles e também vão comprar. Então, no fundo, quando tu juntas isto, juntas o cenário perfeito de subida, não é? Porque estão a fechar posições curtas, vamos dizer assim, de short, e tu estás com os outros que combinaram contigo também a puxar a ação. Então aquilo fez uma subida brutal, lá está, numa empresa que estava praticamente ao cenário de fecho. Acontece, não sei se ainda acontece, mas aconteceu no Brasil algumas vezes, alguns influenciadores da área financeira começar a controlar o mercado da bolsa. No sentido de, eles davam aulas na internet, eles compravam uma ação a preço muito baixo, uma ação meio desvalorizada e tal, chegavam lá e abriam, essa é a minha carta aqui, estou investindo nessa empresa, porque... Pum, quando explodia a ação, porque todo mundo seguia os caras. Claro. E aí eles começaram a enriquecer isso, ou seja, eles começaram a controlar o mercado de uma maneira... não ilícita, porque não há regras. Isso é ilícito. Mas eles começaram a controlar o mercado de uma forma mas isso é tal coisa. O regulador... Eu gosto muito dessa estratégia que eles utilizaram. O que é que tu achas disso? É ilícito. Isso é ilícito. Cá em Portugal... Cá em Portugal é ilícito, mas no Brasil ainda não sei. É de certeza. Não sei se teve regulamentação, porque acontece ainda. Sim, acontece, mas é porque o regulador não atua. Porque se o regulador atuasse era fácil de... O cara comanda a Cá em bolsa. Portugal há muitos investidores na Bolsa Portuguesa. Não, isso é um problema que nós temos de... Lá está, cultura financeira é pouca, as pessoas não percebem e tendem a não investir. E depois está... Quantas pessoas investem na Bolsa não. Pesquisa lá, Ier. E quantas pessoas investem na Bolsa Portuguesa? Mas depois temos um outro problema, que é... Por favor. São poucas. Nós em Portugal temos... Aliás, o país também é pequeno, mas são muito poucas empresas. Há um custo, no fundo, de estar cotado. Há regulação, que é diferente de estar cotado ou não estar cotado. E o mercado é muito pequeno. Ou seja, tens poucas empresas de boa dimensão cotadas. Depois tens algumas oportunidades. E depois muitas correram mal. Não é? Ou seja... 30%. Mas eu acho que isto deve-se referir adultos. A todos. Não, ativos financeiros. Ativos financeiros, por exemplo, obrigações são ativos financeiros e já está muito mais... São muito mais disperso. O que aconteceu no Brasil foi que de uns 5 anos... 10%? 90% dos portugueses nunca investiu. Pois. Os que já investiram fundaram. Sim.
E deve ser mais nos jovens. 10% são 3 milhões aqui? Não, 10% são 1 É 1 milhão. milhão. Não, a população total são 3 milhões. Não, somos 10, à 10 volta de milhões? 10. 10 sim. milhões. É 1 milhão de pessoas. Aí imagina, 1 milhão no de Brasil... pessoas, mas não é que investem. E não é que investem na bolsa portuguesa. Peso do... Mas é muito normal, porque, repara... Abre lá isso. E depois as pessoas investem. Repara, nós tivemos aqui na década de 90, começou muitas empresas a irem para a bolsa, as EDPs, os BCPs. Olha o Elson. E eram grandes empresas portuguesas e as pessoas foram, vamos dizer, guiadas para investir em bolsa. Sim. E depois muitas delas correram muito mal. No Brasil houve um grande aumento desde que começou a vir para a internet as pessoas explicar isso. Cá em Portugal... Mas repara, tu estavas a acabar de dar um exemplo... Sim, do lado errado. Não, mas não é errado. Ou seja, ele até pode, quem faz isso, até pode acreditar que isso é verdade. E no fundo estava a dar, vamos dizer, dicas com, vamos dizer, com a ideia dele. Sim. Só que lá está, não pode ter ações. Sim. Não, quando começou, nós sempre pregamos lá que toda escola devia ter educação financeira. Sim. Isso cresceu muito entre os adultos e eu cresci e estudei um pouco já nessa área. Aqui, eu não sei, por exemplo, existe... Tem tu, que é um cara da área financeira, consultor financeiro, que eu posso chegar... Assessor, vá. Assessor financeiro. Mas, por exemplo, no banco, mas se tu quiseres recorrer... Os que eu fui só aqui, se ninguém sabe me explicar nada no banco. Eu vou-te dar a minha experiência e a minha ideia, que é hoje ter conhecimento, no fundo, é ter poder, o poder leva a dinheiro. Sim. Ok? E nós vivemos na democracia, ou seja, as pessoas têm que votar. Eu dei-vos há pouco um exemplo de uma informação que passou do superávit, mas que depois ninguém fala da dívida, não é? Ou seja, se tu soubesses isto e perceberes os mecanismos, como é que está o país, qual é a situação financeira, leva-te a poder decidir com mais conhecimento. Toda a gente diz, não é, que devia haver menos iliteracia financeira, não é? É normal. Eu diria que pelo menos ali nós temos a escolaridade mínima até ao 9º ano, não é? 8º e 9º, ou pelo menos no 9º, devia haver uma cadeira com o mínimo de coisas, que eu diria, preencher o IRS, Sim. ou seja, os nossos impostos, os timings do pagamento do IVA, porque se a pessoa... Porra, não me fales nisso. dói, não dói. A todos nós dói. Mas repara, o que é o que a gente falou aqui? O que é um depósito? O que é uma obrigação? O que é uma ação? Percebes? Já não é preciso ir muito mais do que isto. O que é as taxas de juro? Percebes? Porque estes temas vão-te influenciar a vida toda. Sim. Tu Eu vais tive ter... a sorte que no meu secundário eu tive aula de administração e contabilidade, então no Brasil já... Mas porque eu estava numa área da economia ou gestão? Da IT. Pronto. E aí precisava ter essas aulas e tal. Mas não era comum. Tu hoje em dia aqui em Portugal, tirando a área de, vamos dizer, ou de matemática, ou matemática não tem a ser, mas economia ou gestão, não é? Tu imagina, tiras um curso de medicina ou de farmácia ou de engenheiro e chegas ao mestrado até, não é? E não tens conhecimento. Mas acho que eu lidava com... Não, claro, é o que eu estou a dizer. Área. 8º, 9º ano, até por causa do tema da escolaridade obrigatória, tens que ter informação financeira. Hoje em dia, tu vais ter que comprar um carro, vais ter que tomar crédito, vais ter que decidir sobre, se tiveres poupanças, o que é que vais fazer e o que é que acontece, e daí também teve um pouco a levar à minha saída do banco. Eu tive nesse banco 15 anos, vamos dizer assim. Foi o meu, vamos dizer, segundo emprego, porque entretanto antes tinha estado no imobiliário com uma empresa familiar do meu pai e do outro sócio, mas foi uma experiência curta e apanhei logo
o cheiro da crise que vinha aí, que na altura isto foi em 2003 para 2004 e depois veio logo a crise a seguir. Porquê? Porque o mercado estava... Em 2008. Sim, até um bocadinho antes já se cheirava. Porquê? Porque toda a gente estava a construir. Eu tinha amigos do meu pai que não sequer eram da área A construir. a construir. No fundo, depois subempreitadas, não é? E faziam prédios e vendiam. Eu disse, pá, mas como é que é possível? Estas pessoas não conhecem o mercado, isto está tão mau, ou seja, o mercado está tão inundado de má construção que isto só pode levar a uma bolha. Havia a bolha, no fundo, qual era a vantagem? Era porque os bancos emprestavam, voltamos ao sistema, as taxas de juros, dinheiro fácil, não é? Permitia que pessoas fora do sistema viessem para o sistema. Construir, comprava-se, as pessoas compravam, voltavam novamente a endividar-se, ou seja, o dinheiro era o mesmo, porque construíam com crédito, vendiam as pessoas que iam comprar com crédito, então andamos sempre nisto. O mercado fica, vamos dizer, inundado e vem a crise depois financeira. O crédito sobe, a dificuldade de obter crédito, tens casas a mais. De repente isto muda tudo e agora tens os preços dos imóveis. Hoje temos casas a menos. Pronto. Mas o que é que eu ia dizer? Entrei depois na banca logo a seguir e a banca mudou. Ou seja, eu sou um caso atípico porque tive estes 15 anos no mesmo balcão, ali em Benfica. Ou seja, é quase a minha segunda casa a nível de trabalho. Normalmente as pessoas rodam, né? Mas deixámos de ter a banca de relação. Ou seja, a banca de relação para a maior parte dos clientes hoje não existe. E eu sou totalmente contra esta visão que temos agora no mundo, não é só na banca, que é vou ali e faço digital. Sim. Porquê? Porque tu quando fazes digital não decides. Ou seja, decides tu. Não tens relação, não é? Eu posso cortar o cabelo em casa, mas eu não tenho jeito nenhum. Não é? Então, vou à barbearia, então vou à barbearia onde tenho relação e conheço as pessoas. No banco, outro dia eu fui lá e ganhei 50 euros, imagina. Então estavam no chão. Não. Eu ia dizer isso. Ele convidou-me a entrar num PPR, creio eu que era isso, num plano de poupança-reforma. Olha o que veio. Sim. Meti lá... Sinto cheiro de golpe. Não, meti lá 300 euros ou uma coisa assim e ele deu-me 50 euros. No IRS, é isso? Não, 50 euros direto. No final do dia estavam lá. Era uma campanha que eles tinham. 50 euros. Eu disse, porra. Mas agora vais ter que ficar lá com o dinheiro ainda há algum tempo. Pois não sei. Já tirei de lá tudo. Imediata. Já tiraste? Já tirei de lá tudo. Já. Uou, que estranho. Liquidez imediata. PPR normalmente não já tirei de lá tudo e ele depois diz que aquilo vai-me tirando 100 euros por mês. Tirou-me 100 euros este mês para essa conta, mas o resto que lá estava já tirei. Sim, tinhas entregas programadas, mas normalmente isso não se pode movimentar durante bastante tempo. Não, mas dá. Ou seja, tens casos para o PPR, não é? O PPR é no fundo... Será que não era isso? Será que era um depósito? Sei que aquilo entrou como uma... Eu tenho 3 contas nesse banco, entrou como uma 4ª conta. Eu faço uma confusão. Tu sabes como é que é? Eu faço uma confusãozinha. Entrou como uma 4ª conta, ficou lá o dinheiro. À meia-noite entrou lá os 50 euros. Eu tirei os 50 euros e fui tirando à medida que fui precisando. Isto é um daqueles casos que se deve desconfiar. Eu estou achando estranho, mas... Não, em PPR... Epá, não era? Não. Porque um PPR, lá então, está. Calma, então tens de cortar esta parte. É um produto de médio e longo prazo que depois tem ali algumas vantagens fiscais e tem algum enquadramento jurídico. Não, e tem obrigações. E tem algum enquadramento jurídico para tu movimentares antes da reforma. Sim. Que é essa a ideia do produto. Exato. Não, vocês continuem. Agora, está com medo que eu veja os milhões dele. Mas, Jorge... Mas o que eu estava a te dizer, deixa-me só acabar, que é a não valorização da relação leva a que a perda de valores... como é que eu tenho de explicar isto? Imagina, eu tanto 15 anos no mesmo balcão, eu conheço as famílias, conheço os filhos, conheço os avós. Ou seja, há uma relação, as pessoas vão e já sabem, olha, eu vou falar com o Jorge, marcam. Depósito de poupança mensal. Pois, claro. Isso é um depósito a prazo. Devia haver uma campanha para quem fizesse. Sim. Porra, ele dá-me 50 euros para isso. Eu acho estranho, mas...
Eu adorei. Eu Mas disse, ele- eu tenho que vir ao banco Não, mais isso- vezes. isso- essa Ele relação. devia ganhar uma bonificação muito boa. Pá, mas não Pra dar faz 50. 50. Em 350, Né? isto não... Não, também, Há aí esse há- cálculo tá há aí errado. qualquer coisa. E bateu logo. Tanto que eu disse, olha, eu vou mudar a minha conta para cá e você vai ser o meu gestor. Há aí qualquer coisa. Algo errado não está certo. Mas estava muito a falar disso, que é, eu, por exemplo, na minha vida procuro relação. Sim. Porquê? Porque a relação leva-te... Epá, é mais difícil de seres enganado. Ou seja, eu tentava não enganar, ou seja, vendia, mas às vezes não fazia o que o banco queria. Porquê? Por duas razões. Porque tinha formação financeira, ok? E tinha as minhas ideias, o que muitas vezes não acontece na banca. Que é um outro problema, ou seja, tu tens bancários que não têm formação financeira de início, ou seja, não são de gestão, não são de economia. Tens muitas profissões nos bancários. Tu pensas que não, que vais ao banco e falas com uma pessoa que está ali Tem preparada. conhecimento de causa. Pronto, muitas vezes não tem. Ou seja, Será que quando vamos à farmácia passa- também estão lá pessoas aí do não, banco? aí não. Aí não. Pessoas com licenciadas ou com mestrado em gestão estão a trabalhar numa farmacêutica. Pode Mas se acontecer. calhar na barbearia já podes. Na barbearia podes. Pronto. Na barbearia até talhantes Ou seja, podes encontrar lá. E depende do quê? Da regulação. Sim. Não há. Pronto. Sabes o que é É equivalente à regulação de uma barbearia? De uma... É o dono. De uma lavandaria. É sério? A sério. Aqui é. Igual a uma lavandaria. Ainda que mexas com lâminas e Pois, tudo claro. mais, Mas o que está mal. Não é? tá. Tu podes matar um gajo. Claro, claro. Ou No passar Brasil doenças. já tem- Sim. No Brasil tem regulamentação. Você não fica com uma cara tão assustada, Chipa. Começa a ficar nervoso. Mas não, a- por isso eu que eu dou-te uso um luva e toquezinho, lâmina. anda Sai, cá. sai fora, tia. Mas há cada vez mais na população mais jovem que já nascem sem esta experiência da relação e isso leva-nos a uma crise de valores, Sim. que é o que eu acho que no mundo é o que está a acontecer hoje. Eu estou muito curioso pelo que tu trouxeste nesses papéis. Mas antes, deixa eu fazer minha pergunta. Faz. Todas as que você Também. quiser. Hoje, eu vou começar a fazer comparações porque é minha realidade do Brasil. Claro, né? isso até traz outra Lá, experiência. hoje eu consigo, no Brasil, comprar uma ação só. Uma ação. Uma ação de, sei lá, R$10. Se eu quiser, eu entro aqui agora, compro Escolhes. uma só. Sim. Não tem valor mínimo. Hoje, aqui em Portugal, porque uma época no Brasil tinha um valor mínimo de investimento em ação. Hoje, aqui em Portugal, a bolsa ela é aberta para qualquer pessoa que eu entre numa corretora e compro uma ação ou não? Tem um valor mínimo de... Não. Não? É aberto. Ah, ok, olha. Onde é que tu Depois sugeres depende- a pessoa comprar? Uma de giro. Lá está, depende do perfil. É. Ou seja, podes Não, ir... tu tem que estudar. Não, mas eu vou ou seja, se tu me perguntares hoje como assessor, eu vou-te dar a minha opinião. Eu, E como amigo? é igual, vou-te dar a minha opinião, pronto. que era o que eu fazia, ou o que faço Sim. para mim. Eu ainda sou um pouco tradicional. Prefiro pagar um pouco mais de custo de comissionamento, vamos dizer assim, e ter num banco, ok? Tento, consoante o perfil, ou seja, o meu ou de um cliente, negociar esse pressário, porque as pessoas, lá está, há um pressário genérico que os bancos têm que ter e apresentado. Tipo um PVP recomendado. Epá, e depois tens, consoante o teu perfil, imagina que transacionas 1 milhão de euros por ano. Não é a mesma coisa que transacionares 10 euros. Sim. Não é? Ou seja, estou a dar um exemplo. Mais uma vez, eu tenho Não, que mas- ficar no segundo valor. Não, mas tu repara, isto leva-te a que o custo das operações sejam completamente Diferentes, diferentes. claro. Então, e o grau de negociação também seja completamente diferente. O que eu digo é, tu preferes ter uma porta onde possas te ir queixar ou ir pedir explicações para alguma coisa que correu mal, ou ter uma pessoa para falares, ou preferes, tipo na de giro, mandares uma mensagem ou na XTB ou uma outra corretora qualquer que não te cobra quase nada e a não relação é obtens fria, resposta. não obtens resposta ou... Depende do perfil. Eu tenho, por exemplo, tenho Eu não sabia que dava para comprar, para adquirir ações da bolsa através do banco. Dá. Sim, No Brasil, pelo menos, dá. dá. Há bancos melhores. Eu vou Sim. ver aqui. Há bancos, Aliás, Eu há vou bancos, adquirir, eu vou entrar numa Esse é o posição primeiro- aqui ao longo da nossa conversa. há bancos com mais oferta do que outros, Sim, atenção. mas as corretoras... No caso, no Mas- Brasil, nós temos corretoras Sim. específicas que aí consegue direto, não
Isto A estamos a taxa falar média. da de Giro e da XTB Sim, ou de outra qualquer, é também corretora. Top. Mas, Eu acho- mas lá está. Salvo erro, nenhuma destas está registada em Portugal. Ok. A sede, vamos dizer assim. Não tem problema nenhum, não é? Porque hoje o mundo está feito assim. Agora, é a vida. Cada E- um depois decide Sim. consoante esse. Mas lá está, para decidir tens que conhecer, Exato. não é? Se não Exato. conheces, vais atrás do anúncio, não é? Exato. E Jorge, se eu quiser uma consultoria tua particular, consigo. Entro em contato. Consigo melhor. Que é o nome da empresa. Sim. Entro em contato contigo, posso fazer uma consultoria particular ou tu só dá consultoria para empresas, grandes empresas? Não, não, não. O meu cliente é particular, quase tudo. Ok. Ok. Porque eu acho que ou seja, o que eu estou E aqui qual é o valor mínimo de investimento? Não, pá, quer Pois, dizer, temos aí só, começar a só depender. faz sentido quando o negócio é bom para os dois. Sim. Claro. Imagina, o que ele me está a perguntar, eu vou dar um exemplo. O shipper hoje está aqui em Portugal, não é? Tem poupança ou não tem poupança, mas quer ir tratar de um crédito à habitação. O que é que ele faz por norma? Vai ao banco com que trabalha. E vai ao banco e vai ter uma resposta. Mas ele não conhece o enquadramento, não conhece as taxas, não conhece se o banco quer dar crédito ou não quer dar crédito. Então, o que é que eu acho que, no caso dele ou de outra pessoa, poderia fazer? Era procurar uma pessoa que fosse com ele para o defender. Sim. Não é? Porque eu costumo dar este exemplo. A pessoa tem um problema jurídico. O que é que faz? Advogado. Vai ao advogado. Tem um problema de saúde. O que é que faz? Médico. Vai ao médico. Mas tem um tema da área financeira para tratar. Então, Jorge. não. Mas o que é que acontece? Vai ao banco. Mas o banco não é o sítio... Ou seja, o banco vai fazer o seu negócio. Ok? E com o tempo... Porque eu, por exemplo, que era o que eu estava a dizer, quando era bancário, ainda apanhei ali uma altura e foi essa a minha postura, que eu tinha que defender o banco, mas também tinha que me pôr do lado do cliente. Era esse o meu padrão. Mas, como vos disse, eu estive lá 15 anos e 8 como gestor. Ou seja, se eu tivesse a saber que ia um ano estar como teu gestor, não é? Eu, se calhar, não a postura em si, mas não me preocupava tanto, porque eu agora vendia-te um produto por 2 anos e sabia que, tipo, quando aquilo acabasse eu não ia estar lá. Entendes? Entendi. Então, tu, quando Entendi. se corresse mal, ias-te queixar a outro. E depois dizia, aquele gajo é um sacana, onde é que ele está, e não sei o que, não sei. Mas geralmente Mas assim. percebes? Isto é o que acontece na vida real. Percebes? Por isso é tão fácil, não é? Hoje em dia, na banca, às vezes se vender mal. Percebes? Ou porque é produto terceiro, as pessoas não têm conhecimento, até pensam que vai correr bem, mas não vai. Depois sabem que não estão lá. Pá, isto... A minha mãe tinha um gerente de conta que... Dos primórdios, eu era criança, eu já conhecia o gerente de conta dela. E ela não mudava de banco por causa da causa pessoa. dele. É assim, Mais uma vez, relação. relação. Eu sentia-me família de alguns clientes. Mas normal. Por meu- E mantiveste relações até hoje. Sim, ainda tenho Que vai de muitas pessoas- gerações. ainda tenho muitas pessoas que me ligam. E depois é o engraçado disto. Eu gostei muito de trabalhar no banco. Nunca tinha pensado trabalhar no banco. Aliás, eu era cliente, não é? E nunca, quando acabei a faculdade, nunca... Não era o meu objetivo, mas apareceu. E fui. E fiz um processo que eu, na altura, não gostei muito, mas que hoje acho correto. Que foi, eu comecei por fazer tesouraria, ou seja, um caixa, vamos dizer assim, onde tu lidavas com o dinheiro, e para mim era horrível, porque o tipo de fato e gravata ainda na altura, ali a contar dinheiro o dia todo. Na época fumavam dentro dos bancos aqui? Não, Não, na Argentina fumavam dentro dos bancos, eu achava muito bizarro. não. Há um tempo atrás. E tu percebes a dinâmica, ou seja, tens a relação com o dinheiro e as pessoas, hoje já não há praticamente, ou há muito pouco. Depois passei para assistente de cliente, onde tu no fundo fazias ali uma aprendizagem e estavas com mais tato a recepcionar as pessoas. Sim. E a fazeres ali aquela primeira chegada, vamos dizer, e às vezes até atendia,
porque se as pessoas estavam ocupadas, isso eram coisas fáceis, tipo, tu atendes. Mas vais conhecendo as pessoas no fundo já ficam a conhecer-te. E depois passei a gestor, passado 3, 4 anos. É um processo que muitas vezes acaba por... E na altura foi isso que eu pensei, pá, estou a tirar um curso, agora estou aqui a contar dinheiro, percebes? E as pessoas pensam logo que tens de começar, pá, pelo menos em gestor. Mas é bom tu É bom porque conhecer percebes todo o processo. Sim, só que normalmente lá está, as expectativas são A juventude são ansiosa. diferentes, a ambição é diferente, mas depois de ver de fora ajudou-me bastante. Depois, é assim, eu tive um problema de saúde, acho que já disse ao Bernardo, eu tive um cancro em final de 18, epá, e associei muito o estilo de vida porque entrava às 8 mais ou menos, saía às 7 da noite. E sempre pressão. Tu num banco nunca acaba o trabalho, não é? Porquê? Porque tu, se quiseres, podes contactar os clientes, e tendo 400 ou 500 clientes, tu podes estar sempre a falar ao telefone e a criar relação, nem que seja para saber como é que estão, e não sei o que. Tu num banco nunca acaba. Então, tu já tens o trabalho normal, mas além do trabalho normal tens coisas internas, tens esses contactos que deves fazer, pá, e então é uma pressão. Uma dúvida boba. Tá? Mas qual é o horário de funcionamento dos bancos aqui? Porque até hoje eu não Fecha às sei. 3. Não, 3 e meia. Ok, é que é no Brasil. Então. Mas Abre às depois 10 tens no o- Brasil, fecha às 3. Tens o que está por trás do pano. Claro, o que é que Não, o que é que sim, eu- sim. Dá muito mais trabalho. As pessoas ficam até 6, 7 horas, geralmente. Pelo Não menos é, no Brasil. não é o horário, atenção. Sim. Eu tinha, no caso, tinha horas a mais de contrato, mas o normal era sair em 4 e meia. Ok. Pouca gente faz. Mas abre mais cedo, né? Abre às 9. Abre às 8 e meia, Ah, ok. No Brasil abre às 10, fecha às 3. mas depois também depende de onde é que estás a trabalhar, não é? Porque tens centros comerciais, ou seja, tens horários diferenciados, aí já há... Mas em princípio 3 horas Está cerrado. está cerrado para outras coisas, não é? Porque o trabalho não para, os contactos não param, as reuniões, formações internas ou externas não param. Todo mundo pensa que vida de bancário é fácil. Já não, foi, não já foi. é. Há muito tempo Vida de era... bancário é Só ralado. só que as pessoas ainda têm muito esse... Cá em Portugal... Mas no Brasil também. Acho que é muito fácil. Mas tu repara, eu costumava dar este exemplo, que talvez seja fácil de perceber. No banco a gente passou do senhor do banco, que era assim que era visto, para o ladrão. Percebes? Isto é difícil. Horrível. Isto é difícil. Sim. Percebes? E no sistema nacional os bancos passaram muito mal nas crises e uns caíram, outros foram resgatados, ou seja, muitas pessoas perderam dinheiro, querem ações, querem obrigações, porque isso aconteceu. Sim. E nós, no fundo, no front office, vamos dizer assim, somos a cara para aquelas pessoas. Sim. E muitas vezes não tínhamos nada a ver com o que se passava e estávamos a desempenhar, no fundo, a nossa função. Que não é nada fácil e continua a não ser fácil agora. Porque, como eu disse, quanto menos relação tens, mais difícil se torna fazer os negócios e há muita desconfiança. E fraudes, não é? Cada vez mais fraudes, seja onde for. E depois somos mal... No fundo, o bancário é mal pago hoje. Pouco trabalho. Sim, mas aí entramos na generalidade Sim. do que estávamos a falar há pouco a nível de salário. E o que está na tua folha? Na minha folha... A curiosidade matou o gato. Bem, eu trouxe aqui 3 frases que gosto muito e que dão-nos para pensar um pouco sobre alguns temas que nós falamos e outros também já abordámos mais ou menos. Mas eu trouxe 3 frases. A primeira do Martin Luther King, que tem a ver com o que eu falei há pouco da crise dos valores. Que ele disse assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E isto mostra um pouco o mundo onde a gente vive, que é, maus vão sempre haver. Agora, quando a gente ou finge que não vê, ou subia para o lado, o mundo está um pouco assim. A outra que eu trouxe foi do Henry Ford, e tem a ver também com a crise de valores e o tempo. Que é, pensar é o trabalho mais difícil que existe. Porra. É verdade. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. E o que é que a gente faz? A gente entretém-se.
Vivem em piloto automático. E quando tens tempo livre, ou seja, o trabalho ocupa-nos, a família ocupa-nos, e depois o que é que acontece? Vamos ver o futebol, vamos ver uma cerveja com os amigos, e andamos sempre ocupados e Sem pensar. Sem pensar. Isto é difícil. Eu, por exemplo, há pouco disse-vos que mudei de vida quando tive uma doença. Porquê? Sim. Porque tive essa doença, parei, já tinha um alerta antes de não estou a gostar do que estou a fazer, da maneira com que estou a fazer, do tempo que me está e do desgaste que me proporcionava. E tive tempo. Eu depois tive quase 3 meses de quimioterapia e quando voltei, eu depois ainda voltei ao banco quando acabei a quimioterapia e disseram que estava tudo ok e já voltei para sair. Porquê? Porque tive aquele tempo que me levou a poder pensar no meio desta confusão toda dos tratamentos, da quimio e não sei o quê. Mas lá está. Foi um tempo que eu precisei para processar a informação que eu já tinha. E hoje em dia eu vejo que as pessoas cada vez é mais... Eu vejo os meus miúdos. A gente jogava ao Spectrum na altura, quando havia. Aquilo demorava meia hora da cassete para entrar. E não entrava no final muitas vezes o jogo. Sim. Os miúdos hoje, se o tablet ou o telemóvel não reagem 2 segundos ao que eles querem, é uma guerra. Ou seja, a lucidez sobre os problemas, não é? Transformou-se muito. Ou seja, as pessoas são hoje muito mais inquietas, muito mais exigentes, com coisas que muitas vezes não têm sentido. E estamos a falar, por exemplo, na área financeira é a mesma coisa. Tu só vais procurar uma solução quando tens o problema, ou seja, não te preparas. Tu pensas assim, apareceu-me um imóvel hoje, não tenho dinheiro, vou ao banco amanhã falar com o gajo que lá está. Nem te preparaste de ver qual é a minha poupança, como é que o meu dinheiro está investido, quais são os meus rendimentos familiares, se a casa é realmente no sítio, se o preço é sustentável. É logo a rapidez imediata da inquietação, de quereres decidir aquilo, muitas vezes, como eu digo, em cima do joelho e sem preparação. Passar à outra. Benjamin Graham, e aqui tem a ver com os investimentos que vocês perguntaram há pouco, e esta frase é importante depois, no fundo, perceber o contexto. O investidor inteligente é um realista, compra dos pessimistas e vende aos otimistas. É verdade. Ou seja, isto leva-nos a quê? Isto é assim tudo o que vocês possam pensar, que é crise e tal, isto está muito a mal, ninguém quer comprar nada, é a altura. Aliás, há aquele mito, vocês estão na barbearia, de certeza que conhecem, quando o gajo da barbearia vier falar de ações, vende tudo. Não é? Isto é uma teoria que existe aí e que leva a quê? Quando as pessoas estão todas contentes e a gabar-se, ganhei não sei quanto na bolsa, ou nas criptos agora, ou não sei o quê, está na altura de fechares a posição e deixares os otimistas todos entrarem agora, ou os que não têm conhecimento. Sim. Porque o que é que acontece? Tu vês uma empresa, se reestruturou, imagina, vamos voltar às ações, mudou o perfil, começa a dar lucro, começa a reduzir endividamento, e tu pensas assim, tem potencial para subir. Sim, se continuar este caminho, dar lucro, reduzir endividamento, o negócio continuar a crescer, sim. Ainda ninguém olhou para ela, tu vês, está desvalorizada. Mas tu dizes assim, ainda ninguém olhou para isto, porque é que eu vou meter nisto, não sei quando é que isto vai subir, porque depois lá está, tem que haver procura normal para tu teres um boom. Pode esse boom, e muitas vezes acontece, não é? Tu dás analisaste e vês essa oportunidade. Podes estar 3, 4 anos ali à espera. Porquê? Porque ainda não foi revelado, não houve um gajo do YouTube que veio falar da empresa e chamou a atenção. Ninguém olha para as contas da empresa, a empresa é pequena, não tem boa relação de comunicação com os meios de comunicação social, porque hoje em dia, olha, tu viste as obrigações do Benfica, porquê? Através de um órgão de comunicação social. Ontem, um dos vice-presidentes e vice-presidente do clube e administrador da SAD, deu uma entrevista na BTV e no Eco. Porquê?
porque tem interesse Em passar propagar. Claro, Sim, hoje está em passar todos, informação. hoje está em todos os jornais e nos mídias. Se ele não tivesse esse interesse, não tinha dado a entrevista. Ou seja, as coisas têm todas uma forma de atuar. Tem um porquê de estar ali. Esta frase, dá para tudo. Tu É podes verdade. levar para a bolsa, mas normalmente no imobiliário, por exemplo, quando nós passamos uma crise grave, foi a melhor altura para quem comprou casas, hoje vendias por 3 vezes o preço. Isso funciona quando tu tiveres mesmo a ver as coisas todas muito mal e tal, se calhar está na altura de comprares isso. É verdade. Também, atenção, não sou a favor, e isso acontece em algumas empresas cotadas, não está a valer nada. Não é? Tens que analisar os números para ver se realmente não vale nada e vai para a falência, ou se é mesmo uma... É o caso de um Banif, por exemplo, quando sim, mas aí foi outros 500. houve também outros interesses. Analisar a banca é muito difícil. Sim. É talvez dos negócios mais difíceis de analisar, por isso que falámos há bocado. Sim. E pode vir, lá está, uma crise externa que leva a que um banco caia. Que até estava, vamos dizer, bem giro. Este banco, falámos há bocado, americano, tinha investido em obrigações do Tesouro dos Estados Unidos. Teoricamente um produto sem muito risco. Só que o que é que de repente teve? Teve uma corrida a capital, não é? A retirada de capital. Entretanto... Imagina todas as startups Isso. levantarem Entretanto, Pois não. essas obrigações tinham maturidade, não é? As taxas de juros subiram muito rápido, elas estavam algumas desvalorizadas, não conseguiram impactar a diferença no valor das perdas para a corrida que tiveram de depósitos. Não era uma coisa calculável, vamos dizer assim. Traduzindo para o nosso sistema, é como se todos os clientes um dia decidissem nunca mais vamos na Bom Vivan. Não vamos falar isso. Vamos sim na Bom Vivan. Está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus. Eu a última vez que fui, o shipper disse-me, só daqui a 2 horas e tal, portanto é à procura. Aumenta a procura. E foi dessa vez, a traição foi dessa vez. Foi. Mas sabes que, lá está, aí eu, quando preciso, não é? Eu fui um bocado burro, não é? Porque estas coisas, sabendo, tem que se marcar, não é? Mas muitas vezes é assim, hoje tenho tempo, percebes? E aproveitas, claro. E acontece. Mas não me preparei, estás a ver? Não, a preparação faz a necessidade também, não é? Sim, com certeza. Também no vosso negócio. Mas sim, hoje em dia faço muita assessoria. Eu diria que, por exemplo, no crédito eu acho que é fundamental. Sim. Que é onde as pessoas sentem mais. E se as pessoas quiserem entrar em contacto contigo para solicitar os teus serviços, fazem-no através de Instagram? Instagram, sim. Eu tenho a página pessoal e tenho a da Consigo Melhor. A da Consigo Melhor é mesmo Consigo Melhor. É só procurarem. Tenho o e-mail, que também é fácil, jorgeribeiro@consigomelhor.pt. Eu diria, a experiência que eu tenho é, as pessoas ficam sempre a ganhar. Até porque eu muitas vezes o que levo é um fee sobre as diferenças que se conseguem. Porque é completamente diferente tu ires sem conhecimento nenhum ou com uma pessoa que conhece o mercado. Lá está. Eu vou como ganhar mais 50 euros juntos lá ao banco. Nesse género de produto, eu não teria grande influência. Eles estavam a oferecer. A gente pelo que tu dizes. E ele ainda me disse, se trouxeres a tua filha, a minha filha tem 14, e ela abrir uma conta, dou-te mais 50 euros. Eu disse, opa! Amigo, não serve? Não levei porque ainda não lhe quis abrir a conta, mas se tivesse levado ele oferecia mais 50 euros. Ele está a oferecer muitos 50 euros, não achas? Ô Jorge, vamos lá investigar, tem algo errado. Qualquer coisa, a gente depois fala daqui a pouco. mas às vezes é tal coisa, para a abertura de conta às vezes há campanhas, aí é mais normal do que para um produto de poupança que tu estavas a fazer. Até para atingir metas,
Os bancários E são têm métodos. coisas... Não, mas aí não era... Acredito que não era o bancário que estava a dar o... Os 50 euros, sim. Que era o banco, senão entramos aí noutro problema. Exato. Complice. Sim, epá, Será que o bancário está? Eu vou fazer um movimento, Eric. Tens que filmar esse movimento. mas lá está. A minha Faz também. eu neste momento consigo melhor, faz no fundo assessorias constantes, onde há avanças, vamos dizer assim, mensais, e depois há casos... Há assessorias particulares para objetivos particulares. Exatamente. Quer comprar minha casa, quero... Pá, vais ao carro, eu às vezes digo, pá, eu já mudei o dentista de um cliente, já fui com a pessoa ao hospital, já escolhi o médico da pessoa, porque se tu não tens conhecimento, não estás em altura de conseguires decidir, mas consegues ter alguém que te faça isso, não é? Tu escolhes, pá, uma coisa simples, escolher um médico de família. Nós acabamos de entrevistar um. Pronto. Tu escolher a pessoa ou leres quais são as áreas de interesse do médico de família pode fazer a diferença. Sim. Não é? Porque tu tens aqueles problemas, então tens que ir à procura de um médico que tenha mais conhecimento sobre essas situações. Um dentista, imagina, também já desviei um cliente de pagar uma fortuna de um dentista para ir a outro. A última vez que fui ao dentista paguei 1000 euros. Eu quase... Tu tá louco? Posso dizer, a pessoa que eu fiz isso, na altura estávamos a falar sobre investimentos e ela de repente estava assim, tenho aqui um orçamento e tal, do dentista para a semana, já está marcado e tal. Eu pedi, então mostra-me lá. Eram 9000 euros. Eu disse, estou a achar isto caríssimo. E não é a minha área, não é? Estou a achar isto caríssimo. Posso fazer aqui um contacto ou dois? Podes, então, se conseguires pessoas de confiança e melhor, poupa um terço para aí. Porra. E aí pega esse dinheiro com o Jorge ajuda a investir. Repara, é uma coisa, tipo, a pessoa já era minha cliente. Sim. Percebes? Porque tu depois, o que é que acontece? Eu vou tendo uma rede de contactos que se vai alargando consoante também as áreas de interesse. Por exemplo, de repente encontras alguém que precisa de cortar a barba. Tens aqui o Christian Schipper pronto para atender com a máxima excelência. Imagina, já te falei contigo, por exemplo, um jogador de futebol. Sim. Muitas vezes cortam o cabelo em casa. Sim, é verdade. Eu vou-lhes lá cortar, numa boa. Vou lá com a minha mas malinha. repara como tu podes ter... Tu estavas a brincar, não é? Ou semi-brincar, vamos dizer assim. Mas isso é um facto para alguns clientes. Sim. Ou um milionário que tem uma cadeira em casa e que quer um gajo... Muitas vezes é assim. Milionários são assim. Não. Pois, ou seja, depende do perfil da pessoa. Exato. Que tu estás se calhar nem discute o preço. Sim. Pois. Percebes? Enquanto na barbearia apanhas a pauta que entra, não é? Ou que marca. É diferente. É diferente, mas não é mais importante um ou outro. Tem a ver com segmentação e relação. Lá está. Tu imagina, apanhas vamos pôr, um jogador de futebol desses. Se correr bem, ele nunca mais te larga. É verdade. É verdade. Muitas vezes vão para, imagina, para a Inglaterra jogar e não sei o quê. E levam um barbeiro. Pronto. E é o quê? Relação. Não é o corte, não é nada. Não é? Ou seja, o corte tem a sua importância. O corte tem que ficar impecável, mas isso é obrigatório. Mas é a relação, é confiança, é entrar na casa dele. Não, e se eu entro na casa de qualquer pessoa e não tiro um cêntimo? Está bem, mas isso, imagina, num bancário isso é fundamental. Pois. Ou seja, tu teres essa percepção, não é? De que, este gajo realmente está aqui para ajudar ou é sério. É fundamental. E tu consegues isso com o quê? Com tempo, com experiência. Olha, eu pelo menos estou sempre bem rodeado. Eu se tivesse uma fortuna era capaz de entregar a qualquer um de vós, sabendo que nenhum iria meter a mão no meu dinheiro. Portanto, isso não tem valor. Exatamente, isso não há valor. E é muitas vezes assim, não é? Com esse... eu uma vez tive Já me dei mal. E o Schipper sabe, já me dei mal com essa brincadeira. Mas, ainda assim, eu continuo... Eu vou-vos contar uma história. Uma vez estava no banco e tinha um cliente meu, que por acaso era jogador, e ia morar para o Porto. E para vocês brasileiros, ir morar para o Porto é quase estar aqui na mesma cidade. É ali. Né? Pronto. Mas para cá não. Para nós não.
Para nós ir para o Porto é quase como ir morar para fora do país. Sério? Eu vou ao Porto de... É a mesma coisa, se eu quiser ao Algarve agora, almoçar e voltar, eu vou. Pois, mas isso é que tem... Dois o toques. tema Não quero assim. Dois palitos. Não, mas é a dimensão do Sim. país, não é? Sim. Eu tinha muitas vezes esta conversa com brasileiros Sim. e que me diziam, 3 horas eu não saio de São Paulo. Imagina, Ou 3 horas eu não chego da minha cidade, a capital do meu distrito. Pronto. Eu fico na metade do caminho. Então eu dizia, a gente vai ao Porto, não é? E, que é isto, pá? Ir e vir no mesmo dia, esquece. Contabilizas todas as despesas, portagens, gasolina exato. e tal. Uma confusão que fazes para ir daqui ao Porto. Capaz. Não, mas tem a ver com Sim. pá, Com cultura. E tu repara, e estávamos a falar de um jogador de futebol na altura e veio a mulher, não é? O jogador estava a treinar e tal, e veio a mulher despedir-se de mim, não sei o quê, quase em lágrimas, porque pá, já não vamos trabalhar juntos. Eu assim disse, mas porquê, pá? Vocês confiam em mim ou acham que ficam melhor servidos no Porto? Não, mas quer dizer, são 300 km. Pá, mas isso não tem dificuldade nenhuma. Se for preciso, eu até vou lá ter com vocês uma vez por ano, ou falamos via, hoje em dia, Sim, WhatsApp. WhatsApp, ou... A sério, não sei o quê, não sei... E ficou tudo assim, ficou a trabalhar comigo no banco, porque tinham confiança já de muitos anos, e hoje em dia também trabalham comigo, a nível na tua. Melhor. E tu repara... Eu gosto do nome. Pá, o nome é Sim, brutal. consigo Nem eu melhor. pensava que conseguia. Eu consegui um crédito, eles vão-me fazer X. Não, mas eu sabes- consigo melhor. Oh! Não, mas sabes que a vertente nem é tanto essa. Não? Não. A vertente é consigo melhor. Pois, tem o duplo sentido. Estás a Sim, perceber? tem o duplo sentido. É. Ou seja, eu acho que consigo sempre, como estava a dizer, indo contigo a um banco Sim. ou um serviço qualquer ou com os meus conhecimentos, tu não vais perder. Ou seja, vais sempre ficar melhor. E eu consigo melhor, ou seja, e tu comigo também melhor. Estás a perceber? Top. É essa a ideia. Epá, e tu sabes que escolher o nome de empresas em Portugal não é fácil, não é? Porque muitas já estão registadas e não se torna fácil. E eu tinha vários nomes quando fui fazer o registro e a certa altura o senhor disse, deixa-me lá ver aqui no meio dos registros todos se essa passa, porque era o nome que eu tinha escolhido. E ele disse, está aqui no limite, ainda vou falar ali com a minha chefe e tal, e conseguiu, passou. Portanto, Conseguiu melhor. eu até brinquei com ele a dizer assim, se o negócio não der, eu acho que ainda vou vender o nome por bom valor. Mas é um excelente nome. Porque acho que É um excelente nome. E tu vens também no marketing, não é? Eu acho que é um nome bom para muitas coisas. Sim, sem dúvida. Top. Jorge, tu vai ter que voltar. Vamos fazer uma segunda sessão. Não, uma segunda não, uma terceira, uma quarta, porque eu acho... Gente, deixe os comentários aí, se vocês querem que o Jorge volte, porque eu acho que ele tem muito a contribuir. E vocês perceberam isso. Nosso tempo é curto, eu brigo aqui com o Bernardo, porque eu quero fazer um podcast de 12 horas. Porque as minhas dúvidas não são sanadas em 1 hora. Eu acho que o Jorge vai me defender. Deixa lá ver. Continua. Mas enfim, deixa aí nos comentários. Não, tu não continuaste. E eu defendo que deve ser 60 minutos porque em Portugal as pessoas não têm paciência para assistir mais do que esse tempo. Sabes que eu há bocado disse, mas no Covid fiz uma brincadeira no Instagram que era as conversas de amigo. E tive lives de 3 horas. Aí, ó. Então não me Perdeu. defendo. Então sigam-nos nas... E uma foi com um jogador brasileiro, que é o Filipe Bastos. O Filipe Bastos. Conheces? Sim. O Filipe Bastos, tivemos 3.000 e tal pessoas. Aí, ó. Mas isso era e às durante a vezes, pandemia. sabes o que é que era na pandemia? Exatamente. Agora a malta não para. Agora Tu sabes que a assim, malta é difícil. não, e vocês estão a fazer muito. Sim, e a gente tá também nas plataformas digitais, não pode deixar de falar isso. Exatamente, Sim, estamos no Spotify, Apple Podcasts, estamos no Deezer, estamos onde vocês quiserem encontrar-nos, estamos no YouTube, no i5 nós não estamos. Hã? Não, a minha mente está lá no passado porque hoje recebemos vários convidados que falamos sobre o que já passou. Nem no Xvideos estamos. Não sei, tenho que ir lá. Como é que eu te consigo encontrar? Tu que disseste redes sensuais. Não. Sigam-nos, Bernardo Sampaio Melo no Instagram, Cristiano Schipper, consigo melhor, Jorge. Do Jorge Ribeiro é Jorge_M_F_Ribeiro. É Pronto. mais difícil. Mas pela consigo melhor chegam lá fácil. Mas eu vou Perfeito. deixar o link na descrição,
Sigam também Impulso Room Studio, onde nós estamos a gravar este podcast e onde vocês podem gravar os vossos conteúdos digitais também. A nossa barbearia, bomvivan.barbearia, e a nossa agência Lisbon Method, que toma muito bem conta de nós. Beija, Lisbon Method! E vocês já sabem, aos 3, o que é que nós vamos fazer? 1, 2, 3. O Jorge é fora da caixa. Valeu! Obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, até a próxima, gurizada.